Os desafios da mobilidade urbana no Brasil é o tema do nosso programa de hoje. Eu volto aqui com algumas informações preciosas. Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em 2016 revelava que a frota de automóveis brasileira cresceu 400% em apenas 10 anos. E aqui eu trago um dado curioso. Uso de teleféricos em Medellín, na Colômbia. Foi uma cidade pioneira a usar teleféricos como meio de transporte público, beneficiando a população das periferias que vive nos morros. O sistema de transporte integrado agrupa ônibus, metrô, teleférico e bonde. Uma solução aqui da América do Sul para o mundo. Maria Rosa, curiosa a forma como as cidades vão descobrindo meios fantásticos de mobilidade. A Colômbia é um exemplo na questão do uso do teleférico, não é? Exatamente. E agora outra coisa. Realmente, como você já falou aqui no primeiro bloco, nós tivemos uma frota, e como a gente também já comentou, uma frota de automóveis no Brasil que agigantou-se nas últimas décadas, ou sobretudo de 15 anos para cá, não é? Tudo isso contribuiu para que chegássemos hoje ao caos que a gente tem no trânsito nas grandes cidades, né? Eu acho que eu vejo que nós estamos num momento, apesar do transporte público ainda não tem eficiência e força as pessoas a usarem o automóvel, até a dividir o automóvel entre várias pessoas para poder pagar combustível, porque também o carro elétrico não entrou no Brasil de maneira com apoio governamental, como ocorre em outros países. Então, quer dizer, precisamos de políticas públicas. No momento, a gente analisa, nós tivemos o PAC Mobilidade em governos, na época da Copa, na época das Olimpíadas, não é? E perdemos uma grande oportunidade de ter feito uma grande modernização no nosso transporte. Nesse momento do PAC Mobilidade, que foram bilhões de reais distribuídos nas prefeituras, só Cuiabá teve coragem de fazer um trilho num corredor exclusivo, ligando o aeroporto, uma cidade vizinha, chama Várzea Grande, até a cidade. E a pressão contrária a que se fizesse isso, apesar que eles compraram o modal, até hoje, 7 anos depois, o que é impressionante está parado. O que é impressionante é que foi uma frustração nacional. Uma frustração, foi a única capital que conseguiu. A cidade sede da Copa, todas propagandearam o VLT. E nenhuma fez. Pois é. E a que conseguiu, porque foi um esforço pessoal de pessoas lá pioneiras, com visão, e conseguiram que a presidente, na época, autorizasse, mesmo assim, depois bloquearam. Agora tem um movimento dos moradores, que parece que vai sair, porque está tendo um apoio na Secretaria de Integração Nacional, que tem um setor de mobilidade, que tem uma visão que é preciso mudar, que é preciso dar equilíbrio entre os modais. Isso não é só por causa de justiça social, com quem sofre no transporte público, não é só por causa da saúde, não é só por causa que prejudica o urbanismo, não é também porque a cidade fica menos atrativa e não vem turista numa cidade sem transporte bom. É também por uma questão de competitividade, uma questão econômica. Uma cidade atravancada, caótica no transporte, ela prejudica a produção na cidade, prejudica o emprego. Então, é uma necessidade hoje de você modificar. E, felizmente, Ronaldo, nós estamos numa época auspiciosa. A evolução da tecnologia, com a automação, a inteligência artificial, a eletrificação, estão entrando no transporte, como em outros setores da vida, não é? E vai ter uma mutação, uma mudança radical no modo como a gente se desloca. Por exemplo, foi criada agora recentemente, aqui no Congresso, a Frente de Defesa do Transporte Público. E o presidente do setor de ônibus colocou, nos últimos tempos, 25% a menos de passageiros. As pessoas estão deixando de andar nos ônibus. 25%. Por quê? Porque as pessoas estão encontrando outras alternativas e vão chegar.
Por exemplo, agora, essa semana a gente teve essa notícia boa aqui em Brasília, que o governo local vai iniciar os trilhos, tanto do aeroporto até o final da Asa Norte e talvez até Valparaíso, que é um engarrafamento. Cidade em torno de Goiás. Cidade e que tem os trilhos que o Juscelino fez. Então, a gente, eu acho que, quem sabe, Brasília volta a inspirar, a irradiar a inovação para o Brasil, que era o que o Juscelino sonhava, os fundadores sonhavam. A gente esperava que fosse São Paulo, que é a dita locomotiva, e que com tanto dinheiro que entrou do PAC Mobilidade, só fez corredor de ônibus. Corredor de ônibus não promove a migração do automóvel, porque nesses grandes eixos, como eu falei, o modal tem que ser o trilho. É assim que as outras cidades do mundo que funcionam, que têm uma sustentabilidade no transporte, você tem que ter esse equilíbrio de modais. Vamos para mais outras cidades do mundo que são exemplo. Desde a década de 70, a cidade de Copenhague, capital da Dinamarca, investe em ciclovias e campanhas de incentivo ao uso da bicicleta. Na Holanda, há 60 anos existem os Jardins de Tráfego, para que as crianças aprendam a conduzir a bicicleta com segurança. E aqui no Brasil, nós também tivemos uma evolução e uma revolução nisso. Vamos acompanhar agora o próximo VT e já eu volto conversando com o Hugo sobre isso, os desafios hoje para o ciclista no Brasil. Vamos acompanhar a reportagem. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a frota brasileira de automóveis cresceu 400% nos últimos 10 anos. Ou seja, é preciso cada vez mais buscar alternativas de locomoção no nosso dia a dia. Além, é claro, de planos de mobilidade urbana por parte das autoridades. Para se ter ideia, apenas 14% dos municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes têm um plano pronto. Já as capitais têm um quadro um pouco melhor, 48%. Dentro disso, algumas cidades têm investido em melhorias para os ciclistas. Ciclovias como essas são um sonho de qualquer ciclista, com certeza. E quem pedala aqui em Brasília, por exemplo, já encontra mais de 470 quilômetros delas construídas. Um número equivalente ao de São Paulo, que tem uma população 4 vezes maior. Mas ainda há muito o que melhorar. Vários problemas, né? Uma delas é a falta de continuidade, então a gente tem fragmentos de ciclovia, né, que muitas vezes não se conectam. A gente tem o problema também da falta de respeito, né, dos motoristas. O Irá aposentou o carro há mais de 10 anos e desde então vai para o trabalho de bicicleta. Até mesmo os passeios de família acabam sendo sobre 2 rodas. Aos poucos, outras pessoas também buscam alternativas diferentes para ir e vir dos lugares. Existem, por exemplo, as bicicletas e os patinetes compartilhados. Novidade que é bem-vinda. Isso já tem se usado em Portugal, né, em Paris, em França, em várias cidades europeias. É uma tendência, por quê? Porque a gente precisa facilitar as microdistâncias, as distâncias menores, né? Mas não é de qualquer jeito, a gente precisa planejar. O planejamento tem que estar inserido em qualquer escala e na micro também. É preciso também bom senso na hora de usar esses equipamentos. Algumas cidades, como São Paulo, contam com legislações aperfeiçoadas do tema para evitar acidentes, principalmente. No entanto, há ainda lugares como Brasília que as autoridades, por enquanto, apenas orientam os usuários. Essa circulação deve ser em calçadas, passeios, praças. Quando for atravessar uma passagem pedestre, é necessário que o cidadão que esteja andando num patinete, ele desembarque desse patinete e faça como o pedestre faz, transitar nas ciclovias. Seja de metrô, ônibus, bicicleta ou patinete. Fato é que os planos de mobilidade urbana precisam sair do papel para dar ao cidadão cada vez mais o poder de escolha de como ir e vir. Hugo, observando tudo isso aí, qual tem sido a grande dificuldade para o ciclista em nossas cidades? Então, a maior de todas as cidades até, é a questão da integração. Hoje em dia nós lidamos muito com a falta de ligações entre trechos de ciclovias, entre infraestrutura dessas ciclovias já existentes e entre a própria legislação, que às vezes privilegia o carro ao invés da bicicleta. Por exemplo, algumas novas obras que são feitas nas cidades, que ao invés de já incluir a ciclovia no plano de obras, não, eles esquecem. E depois, mais tarde, tem que fazer essa modificação e acaba fazendo com que o ciclista tenha mais voltas do que o necessário.
Nós podemos contar aqui em Brasília, por exemplo, o trevo de Tiragem Norte, que excluiu totalmente o ciclista da ponte. Então, esse ciclista vai para onde? Ele chegou a ter um certo ponto, agora ele tem que atravessar essa ponte. Como que ele vai fazer essa travessia? E aí é onde que acontece a maioria dos acidentes, porque muitos ciclistas, de forma correta, têm que usar a via, porque não tem outra alternativa. Ele tem que usar, chegar ao outro lado, como ele faz. Não tem ciclovia, tem que usar a via. O que acontece? O que é correto? O que não é? Por exemplo, onde não tem a ciclovia ou aquela faixa reservada ali para o ciclista, o que é correto? É ele andar na faixa do veículo, porque eu mesmo, como condutor de veículo, já me deparei com um ciclista ali junto comigo, do meu lado, e eu fico, meu Deus, esse rapaz é louco. Mas ele está certo de fazer aquilo também? Então, é importante esclarecer algumas coisas. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, quando a bicicleta está em movimento, ele é um veículo. Então, ele pode sim ocupar uma faixa, se for necessário. Normalmente, nós ciclistas costumamos se reservar a usar mais o canto à direita. Mas nem sempre pode ser usado aquele canto mais à direita, porque normalmente tem lixo, porque acontece acidentes de carro, fica resto de lixo, resto de entulho. Às vezes tem um buraco, tem que ser desviado, e aí volta naquele parte de 1,5 m de distância. 1,5 m de distância é justamente a distância de uma faixa. Entende? Então, já que tem essa faixa para ser usada, o carro não deveria passar naquela faixa, deveria obedecer e apenas, às vezes, desviar, ultrapassar de uma certa forma, porque é um veículo. Então, ele poderia usar esse 1,5 m para poder fazer esse deslocamento, evitando, assim, de, às vezes, precisar de fazer uma curva, às vezes frear, e a causar um acidente como um atropelamento. Hugo, essa conscientização, esse conhecimento, por exemplo, de normas como essa, não chega à nossa população. Exatamente. Eu, por exemplo, como condutor de veículo, nunca ouvi isso. Primeira vez. E isso foi uma luta nossa, há algum tempo atrás, para colocar isso na escolinha do CFC, né? Porque muitas pessoas, ao tirar a habilitação, como normalmente eles não mostram, não ensinam todas as regras, mostra as regras principais, é um curso muito pequeno, é pouco tempo para aprender muita coisa, acaba pulando várias etapas, né? Várias partes que deveriam ser especificadas. E que curso é esse? Explica pra gente. CFC? Não, é o de habilitação. De veículo? De veículo, okay. Isso. Normalmente, o condutor faz a prova, né? E normalmente na prova não tem questões sobre isso e acaba que as autoescolas negligenciam e não ensinam essa parte que é de extrema importância. E outra coisa também é ensinar nas escolas, desde criança, sobre a importância, sobre algumas regras de trânsito básico. Quando eu falo isso, eu não falo por causa do ciclista, mas é uma forma de convívio em geral. Porque o pedestre ele tem que saber como funciona o trânsito, o ciclista tem que saber como funciona o trânsito, o motorista tem que saber como funciona o trânsito. Eu pergunto, nós tivemos algum avanço nisto? Por quê? O que eu vejo é o seguinte, nós não tínhamos ciclovias há poucos anos atrás e a gente já vê crescer o número de ciclovias em muitas cidades. Embora a gente perceba que o plano urbanístico da maioria das cidades não estava também preparado para colocar ciclovias continuamente. Por isso que há esse problema de falta de continuidade em muitos lugares, em muitas avenidas, em partes de cidades. Mas a gente já teve melhorias nisso, inclusive também nesta conscientização, você percebe? Sim, com certeza. Nós percebemos que isso para todas as cidades, quando a cidade começa a se preocupar com essa parte de segurança, de infraestrutura, não só para ciclistas, mas com outros modais, percebe que as pessoas começam a usar mais. Por exemplo, nós podemos notar que na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, de 2015 a 2018, depois da construção das ciclovias, aumentou 370% o número de ciclistas usando. Então, isso mostra pessoas que usavam um carro, deixou de usar o carro, ou por morar nas proximidades, ou por morar um pouco mais longe, mas fazer uma integração com algum outro tipo de transporte, passou a usar a bicicleta como meio de transporte. Eu estou vendo aqui, 36% dos paulistanos hoje se deslocam principalmente, aliás, isso aqui é caminhando, né? Sim. Eu já estou me antecipando aqui a outro dado, mas tudo bem, continua aí, foi um furo meu aqui. Pois então, isso mostra que quanto mais a cidade está preparada para receber ciclistas, receber outros tipos de modais, mais as pessoas começam a se deslocar de outra forma. Como aconteceu com o carro. O carro, ele se tornou esse inchaço tão grande assim, devido à indústria ter começado a promover o uso do carro e o próprio Estado ter começado a construir estacionamentos e rodovias muito grandes
para comportar esses carros. Então, a cidade ela deu preferência para o carro, porque foi o que a indústria estava necessitando naquele momento. E por isso que hoje em dia nós temos essa quantidade de trânsito absurda. Eu vou aproveitar o furo, o meu vacilo de agora a pouco, já perguntar para Maria Rosa. Maria Rosa, e olha, 36% dos paulistanos se deslocam hoje, claro, está falando de cidades, centros de cidade, se deslocam hoje caminhando. Também é uma alternativa para esse problema que nós temos hoje na mobilidade? Ronaldo, é caminhando para pequenos percursos, mas tem um dado também da nossa realidade, da nossa disparidade social no país, a desigualdade econômica, que faz com que muitas pessoas, por conta do custo caro da tarifa, se deslocam a pé para ir trabalhar, para ir em busca do médico, de um serviço. Então, é uma realidade muito injusta, porque também, como a gente voltando a falar da tarifa, nesses países que se busca dar o transporte público como um bem público para garantir igualdade de oportunidades para todos, né, na locomoção da cidade, as pessoas de baixa renda têm um cartão, uma tarifa, um passe que se chama solidariedade. Não chama gratuidade, porque nada é grátis. É solidariedade. É solidariedade dos que têm renda um pouco melhor, ajudar aqueles que ainda estão com uma renda menor. Então, o passe solidariedade seria, Ronaldo, para essas pessoas que são obrigadas, por falta de recurso, por conta do transporte ser muito caro, a pessoa não tem um empregador que dê a ele um vale-transporte, dê a ela um vale-transporte. E aí podemos fazer uma pergunta, se a gente observa essa realidade desumana, que prejudica a economia da cidade, que prejudica a saúde, que dá muito gasto com tanto congestionamento. A pergunta, por que os prefeitos, que são os responsáveis para isso que o Hugo falou muito bem, um plano integrado urbano, um desenvolvimento urbano com o desenvolvimento viário, planejamento integrado, por que eles não fazem? Eu acho que está faltando, assim como ele disse uma coisa muito interessante, é preciso conscientizar, isso de que você tinha perguntado, Ronaldo, o motorista, de que ele tem que proteger a bicicleta, que é mais frágil. Também o prefeito, muitos prefeitos precisam ser sensibilizados, e é muito importante esse teu programa, o programa aqui da Canção Nova, para que você está abrindo essa discussão e colocando esses problemas. O prefeito, ele é o nosso executivo, ele é a pessoa que nós elegemos e que está ali para cuidar da cidade. Para cuidar da gente, né? Cuidar da gente. Então, ele precisa se esforçar, ver as mudanças que estão ocorrendo, as melhores práticas e trazer para o nosso país. Nosso país é muito rico, ele só está muito desigual na oferta das igualdades de oportunidades. Então, a gente pergunta, onde está o nó? O nó que faz com que não aconteça essa mudança. Como o prefeito não foi sensibilizado? Nós temos um modelo de concessão do transporte público que não é transparente. Então, quer dizer, ele é sujeito a maximizar ganhos. É muito interessante. Isso aí foi estudado num seminário que nós fizemos na UNB, depois uma reunião técnica no Ministério Público. Maximiza. E está certo o operador. Se eu posso ganhar muito, por que eu vou pôr um ônibus bom? Por que eu vou passar sempre na hora? Por que eu vou fazer uma tarifa, como você colocou, como é em Portugal? E aí entra na mediocridade individualista, não é? Lamentavelmente. Eu vou te interromper porque a gente precisa ir para o próximo bloco, próximo intervalo. E atenção, você que está nos acompanhando, tem alguma pergunta? Gostaria de fazê-la? O nosso número deve estar aparecendo aí, olha, 9-DDD61 99164 4304 é um número de WhatsApp. Faça rapidamente sua pergunta e a gente já vai submetê-la aqui aos nossos convidados. Apenas um lembrete, 8 de agosto é Dia do Pedestre. Já a gente volta para o último bloco do programa.